Olá, estamos de volta com Economia de Primeira. Você é nosso convidado para mais uma apresentação do nosso programa. Hoje vamos falar de vários assuntos que estão ligados à economia. Mas o central é sucessão nas empresas, o direito sucessório. Além disso, as empresas de energia, principalmente as voltadas a energias limpas, quais são as oportunidades que esse mercado oferece? E para tratar desses dois assuntos principais, temos o convidado Dr. Felipe Camilotti. Lá de Bauru, eu vou convidar o Felipe para que faça a sua própria apresentação e podemos começar a fazer, então, um bombardeio de perguntas para o Felipe. Felipe, muito bem-vindo. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui no programa de vocês hoje, indo, com essa fonte de informação importante que você tem levado aí a todos os seus telespectadores, E estou aqui para contribuir um pouquinho com vocês e bater papo aí nessa tarde de sexta-feira. Eu sou advogado formado aqui em Bauru, tenho especialização em gestão empresarial e também gestão ambiental, e agora também estou mestrando em governança corporativa e trabalho com sucessão empresarial, já tenho aí 18 anos e tenho uma experiência boa para compartilhar com vocês aí, boas histórias. Muito bem, Felipe, muito obrigado pela sua presença, agradecemos muito você ter aceito o nosso convite e quero comentar aqui o seguinte, o nosso programa é um programa que se caracteriza pelo seu conteúdo, tanto que o nosso slogan é na TV existe vida inteligente, é o nosso telespectador aí vendo a gente e a gente procurando compartilhar aqui então os nossos saberes e as nossas experiências. E para iniciar a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho de você, como é que é a vida aí no interior de São Paulo, em Bauru e a região, e em termos de trabalho, como é a rotina do trabalho de um advogado, principalmente que trata dessas questões tão importantes para o mundo atual, que é a sucessão nas empresas e a questão da governança. Bom, Daniel, nós como escritório e advogado de empresas e famílias empresárias, nossa rotina aqui é entrevistar e cuidar, dos nossos sucessores, e trazer ao empresariado uma visão diferente de que a sucessão pode trazer para ele uma sustentabilidade econômica, Nós buscamos no dia a dia trazer para as empresas um contexto de realidade, em que o sucessor, ele deve contribuir, deve aprender, deve ser próximo dos seus sucedidos e numa visão de governança corporativa atualizada. Hoje, para você ter uma ideia, no contexto do Brasil, menos de 6% das empresas brasileiras conseguem fazer sucessão. Logo, quando nós mostramos esses níveis e colocamos para as pessoas nas empresas aquilo que é um complicador e nós vamos desmistificando esses complicadores, de família, de patrimônio, de gestão nas empresas, nós vamos aglutinando ideias, comportamentos, visões entre os sucedidos e os sucessores para que se faça uma gestão, uma transição efetiva, sem brigas, sem conflitos dentro das empresas. Essa é a nossa rotina aqui. Nosso escritório ele tem uma visão empresarial muito forte, ele atua na área de gestão tributária e de gestão societária, e em função disso, nossa apresentação aos clientes é de ajudá-los nessa caminhada, essa rotina que a sucessão lhes impõe, porque a sucessão na verdade, uma continuidade, ela não para, ela não tem começo, não tem
ela tem começo, mas não tem fim, né? Então é um pouco disso, é levar a eles um pouco mais de tranquilidade na rotina. Muito bom. E a gente sabe também, né, nós temos que informar o nosso telespectador que vocês também são especializados em políticas de governança. Tanto que você faz parte da Associação Brasileira de Governança, né? Governança Empresarial. Isso, hoje eu faço parte do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, né, na Comissão de Ética, né, e isso, eu trabalho lá com alguns colegas, e também aqui nós trabalhamos muito a ideia de governança. O que nós trabalhamos na ideia de governança, né? Quando um cliente nos apresenta um caso de que ele está com uma dificuldade ou uma necessidade de sucessão, o nosso trabalho tem início num processo investigatório, num processo de entrevista, de cuidado, de conhecer as pessoas, a rotina, os interesses, né? Tanto dos novos players, né? Dos novos integrantes da empresa, quanto qual é a rotina e a intenção, o cuidado que se tem que ter com o sucedido. Então, nesse projeto, conhecendo todas as necessidades e os interesses de cada parte, nós vamos construindo com o dinamismo, né, deles mesmos, com a participação deles mesmos, nós vamos construindo um acordo de cotistas, nós vamos construindo um protocolo familiar, nós vamos construindo discussões no contrato social das empresas que vão dando para eles caráter de regras que eles têm que cumprir, né? E essas regras de governança vão, então, organizando a rotina financeira, a rotina estrutural, societária dessas famílias, e também refletem nas empresas, ou seja, vamos buscar com eles uma sustentabilidade e a passagem do bastão de uma forma mais tranquila, mais amena e sustentável. Gosto dessa palavra sustentável porque a sustentabilidade é observada em várias sequências. A primeira delas é a sustentabilidade financeira, a sustentabilidade econômica, a sustentabilidade societária, a sustentabilidade familiar, a sustentabilidade do patrimônio, gestão do patrimônio e sustentabilidade quanto à cadeia de fornecedores, de colaboradores e, enfim, de toda a estrutura que envolve essa empresa. Nosso foco é sempre das médias para as grandes empresas. Muito bom. Felipe, muito obrigado por enquanto. Nós vamos fazer um rápido intervalo, lembrando sempre ao nosso espectador, existe vida inteligente na TV. E a vida inteligente é você aí vendo a gente. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. O Kleber perdeu a vinheta. O Kleber perdeu a vinheta lá, mas tudo bem. Eu dei o tempo para ele pôr a vinheta. Eu não estava preparado para o intervalo, eu não fiz intervalo aqui. Ai, desculpa, cara. Não, mas eu deixei um tempinho, eu fiquei congelado ali, você usa. Tá bom, não tem problema. Ele não vai pro ar hoje, daí ele vai pro ar na segunda-feira daí. É, na segunda, é o que estava previsto, pelo menos. O Peters falou que ia na segunda. Então, eu vou fazer mais um intervalinho, tá? Cada 10 minutos eu faço um, que aí a gente termina nos 30 certinho, tá? Então, vou retomar aqui. Daniel. Tá? Oi. Daniel, Oi. você precisa, eu comentei que era na sexta-feira, porque eu achei que ia hoje. Então, você tem algum problema? Lá no início. Não, não tem problema, não. Não tem problema, não. Fica tranquilo, não se preocupa. Tá muito rápido. Tá, eu vou... É porque, como dá retorno, é ruim de entender. Olha lá, achou então a vinheta já. Não, a vinheta sim, mas é problema do dia comercial aqui. Ah, não, depois põe aí, não tem problema. Põe lá o da Uninter, põe aquele do sanduíche lá. Legal. Olá, estamos de volta hoje entrevistando o Dr. Felipe Camilotti,
advogado especialista em sucessão empresarial e em governança. E eu gostaria de, continuando aqui a nossa entrevista, Felipe, pela qual novamente eu agradeço, fazer a você a seguinte pergunta. Nós temos uma audiência muito grande de alunos de cursos da área de gestão, nas mais diversas áreas de gestão. Então eu gostaria que você explicasse um pouco, agora num conceito assim mais amplo, o que é relevante para quem está, assim, os jovens que estão estudando administração, logística, direito, economia, contábeis, né? O que é mais relevante em termos de aprendizado que possa ser aplicado nas empresas dentro do aspecto governança? Pergunta interessante, porque em governança, todos esses cursos estão amplamente relacionados, né? Todos os conhecimentos estão amplamente relacionados. Vamos falar um pouquinho de cada área, né? Se eu estiver falando de economia, se eu estiver falando de finanças, é bem importante que dentro desse contexto sucessório a empresa tenha um bom orçamento. Então, para falar de sucessão, é importante sempre ter um bom orçamento, a empresa estar antenada e praticar. Também evitar e deixar uma regra bem clara de quanto é que a empresa pode se endividar, né? Quando nós estamos fazendo o processo de transição, naturalmente as famílias, né, já deixam claro nos seus acordos que a nova geração tem a possibilidade de fazer investimentos, porém não pode deixar uma quantidade muito alta de endividamento nos primeiros 5 anos que tem que ser monitorada pela gestão anterior. Quando nós falamos de contabilidade, ter um bom balanço, ter informações claras, transparentes, faz muito sentido porque nas reuniões com os familiares, todos esses números devem ser muito bem apresentados, devem ser validados, devem estar claros, né? E devem refletir exatamente aquele dia a dia da empresa, aquilo que a empresa fatura, aquilo que a empresa tem de resultado, aquilo que a empresa se propôs a investir, as distribuições de lucro, ou então, quando não houver lucro, a quantidade necessária de dinheiro que tem que ser aportado. De uma forma geral, né, o profissional do direito também é muito importante, porque o advogado ele pode ser um mediador nas reuniões, ele pode organizar as reuniões e ele pode também ajudar a construção de documentos válidos que deixam um histórico para a empresa, para que todos aqueles que trabalham no dia a dia da empresa possam declarar ali o que fizeram e apresentar formalmente aqueles que estão fora da empresa. Ou seja, né, os gestores têm que ter o máximo de transparência possível para apresentar aos investidores. Normalmente, nas empresas familiares, isso fica muito bem evidenciado, ou seja, aqueles do grupo que trabalham no negócio e viram os sucessores e outros que estão fora da empresa, que são propriamente os herdeiros, e que tem que se conectar e conversar para que todas as informações da empresa possam chegar de uma forma talvez resumida, mas muito clara e transparente. Muito bom. Felipe, obrigado por enquanto. Eu quero fazer uma outra pergunta ainda nesse bloco, relacionada à questão do conflito geracional no processo de decisão, no processo de sucessão. Me perdoe. Há muitos casos, né, se conhece por relatos, ou mesmo até por ter participado de algumas situações assim, em que o criador, né, aquela pessoa que concebeu a empresa, que começou muitas vezes do nada, né, aquele empreendedor assim determinado, constrói lá o seu pequeno império e chega um momento em que ele já, assim, as suas convicções, as suas práticas já não são tão bem aceitas pelo mercado e ele também não quer abrir mão do controle do seu negócio. E a pressão das gerações seguintes, né, filhos, às vezes até netos, que querem assumir e colocar novas ideias, novos produtos, enfim, inserir a empresa num contexto de mais contemporaneidade
e isso muitas vezes gera conflito. Como que um escritório como esse de vocês consegue mediar esse tipo de situação? E, inclusive, porque muitas vezes ela vem contaminada também por interesses financeiros específicos, né? Então, assim, eu gostaria de entender, assim, até para prestar aqui um serviço para o nosso público, entender no sentido de trazer algum esclarecimento sobre como é possível mediar isso, né? Que estratégias podem ser utilizadas nesses casos? Bom, Daniel, eu dividiria isso em algumas partes, tá? A primeira parte, e é uma parte introdutória, para que todos entendam essas questões de conflitos geracionais. Bom, toda geração, né, ela, quando se conecta com outra, existem diferenças de pensamento, diferenças de intenções e tudo mais. A comunicação, já que você falou na pergunta anterior, né, de propostas de áreas diferentes que estudam a empresa familiar e esses contornos, é importante destacar a área de comunicação. Uma boa comunicação entre pais, filhos, tios e sobrinhos, entre primos, entre sócios, entre filhos de sócios com os outros sócios é muito importante. E essa comunicação na empresa, ela é feita com uma mudança de cultura, muitas vezes. Né? Então, o fluxo dessa comunicação, o fluxo de informação é muito importante. Vou te dar um exemplo. Quando o pai pretende fazer uma sucessão, ele tem que declarar aos filhos que ele gostaria de trabalhar a vida toda, mas gostaria de ser um braço direito na empresa e propor a sucessão a passos mais lentos. Ao contrário, se um proprietário, um fundador de empresa pretende, né, se aposentar mais cedo, ele tem que declarar isso à sua geração. Olha, eu gostaria de sair mais cedo da empresa e gostaria que vocês assumissem. Então, vamos montar um programa para que eu possa assumir, para que eu possa passar esse bastão para vocês. E também escolhermos, né? Quem de vocês tem condições de tocar o negócio. Muitas vezes, nessa abertura de comunicação, o patriarca descobre até que nenhum dos filhos gostaria de tocar a empresa, de seguir com a empresa. Então, ele tem que mudar o plano de sucessão dele, que não vai ter mais filha ou os filhos, mas talvez com outro interessado, uma outra pessoa de mercado que ele vai treinar, ele vai contratar, enfim. Por que eu disse isso? Para chegar até a sua pergunta. Como o nosso escritório pode e auxilia as empresas? Né? Quando um cliente vem até nós e nos pede para que façamos um projeto, nós vamos até a empresa, né, nos inserimos no contexto da empresa e conversamos com os patriarcas, conversamos com os colaboradores da empresa, conversamos também com os interessados, né, os filhos, os herdeiros, ou então os sucessores, aqueles que estão contratados para isso, e começamos a fazer um mapeamento dos interesses e das possibilidades e das expertises que cada um tem dentro do negócio. E, em razão dessas informações, quando temos essas informações, né, então nós montamos um plano. O nosso plano ele tem algumas vertentes muito interessantes, porque nós trabalhamos com direito contratual, direito civil, direito de família, o direito tributário, o direito societário e, propriamente, as técnicas de governança corporativa. Todas essas informações, mais as informações técnicas, vão para um projeto. É uma equipe multidisciplinar, no escritório hoje, o Oliveira Olive trabalha com essa multidisciplinariedade. Desse mix de informação, nós tiramos, né, um projeto. E esse projeto é apresentado para a família. Quando ele é apresentado para a família toda, né, a família toda tem que dar o ok, tem que cumprir com aquele projeto. Mesmo que ela não concorde com as linhas que vão ser tomadas, mas ela tem que contribuir para que o projeto seja realizado. Então, a partir daí, um projeto entre 18 meses, 24 meses é criado e aí, então, é colocado isso em prática dentro das empresas pelo nosso escritório, juntamente com a equipe da própria empresa.
porque não se constrói um acordo entre gerações se você não envolver todos os players, né? Muito bem, obrigado, Felipe, por essa resposta. E eu lembro sempre, na TV existe vida inteligente. Você aí vendo a gente. Vamos fazer uma pausa para um próximo intervalo e já voltamos com o nosso último bloco. Até já. E esse foi o nosso Giro de Notícias. Voltamos em instantes. Voltamos em instantes. Graduação à distância em jornalismo é na Uninter. Nota máxima no MEC. Filha, olha o que chegou pra você. A câmera tá pronta. E agora, professor? Agora é só gravar. E o tempo permanece bom durante todo o dia. É com você, Amanda. Obrigada, Carol. Voltamos em instantes. Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. Olá, muito bom estar aqui de volta. E você aí, né? Na TV existe vida inteligente. Você aí vendo a gente, hoje estamos falando sobre governança e sobre sucessão empresarial, com o especialista Dr. Felipe Camilotti. Felipe, nós estamos agora no nosso último bloco. A gente costuma fazer um bate-bola aqui, joguinho rápido. Então, assim, você precisa contar uma historinha que seja engraçada ou que seja curiosa, que vocês tenham vivido aí nessa tua atividade, né? Sempre tem um caos, né? Como você é do interior de São Paulo, dá para falar assim, né? O interiorês fluente aí tem um caos interessante ligado à sua atividade que você pode compartilhar com o nosso público. Bom, tem vários casos, né, para contar. Bom, engraçado, Daniel, deixa eu me recordar aqui de algum que seja engraçado, mas eu me recordo assim de que em algumas reuniões de sócios, né, as pessoas elas discutem, né, muitos assuntos que não são importantes, que não são relevantes e que normalmente estão ligados à parte emocional, né? Então, assim, são situações que devem ser evitadas. Eu sempre digo que a comunicação e o argumento devem fazer parte dessa reunião. Bom, numa dessas reuniões em que nós estávamos, que eu participei, eu estava conversando com a geração mais nova e apresentando para eles todo um histórico, né, de como era a criação da empresa, de como tinha sido a vida do patriarca, como tinham sido as dificuldades, e o patriarca também contando a sua história, seu histórico de vida, e de repente
entra dentro da sala, né, uma das mães dos herdeiros e diz o seguinte: olha, eu vim aqui propor e que a minha filha seja a gestora dessa empresa porque ela foi treinada para isso e ela é a única que tem capacidade para poder fazer toda a gestão dessa empresa pelo resto da vida dela, enfim. Bom, todo mundo ficou sem entender o que aconteceu, a mulher se retirou, foi para casa, a filha passou vergonha e nós tivemos que cancelar a reunião porque ali já todo mundo começou a dizer que já havia interferência de uma ou de outra pessoa de fora da empresa e ninguém sabe até hoje por que essa mãe entrou, invadiu essa reunião e colocou essa postura. E um outro caso engraçado também, icônico, é que em uma das reuniões de família estava-se para decidir quem era, né, o representante do conselho de administração, né, o presidente, e todo mundo estava ali no momento da votação, se apresentou como candidato ao conselho, e depois de nós narrarmos todas as estruturas, os afazeres, as obrigações, os direitos, perceberam-se que as obrigações eram muito grandes, né? Eram muitas, e então desistiram e o presidente foi reeleito, porque ninguém quis assumir obrigações. Ou seja, né, o que é engraçado, muitos de nós queremos muito direito, mas não queremos obrigações. Né? Temos que entender que para assumir uma empresa não é só pensar, né, no resultado, no valor que vem para o bolso, na distribuição de dividendos, na visibilidade que o nome da empresa dá na cidade ou na região, mas sim também nas sérias obrigações. Afinal de contas, o gestor da empresa é o responsável por muitas vidas, né? Muitos empregos, e isso reflete na vida de muitas pessoas, direta e indiretamente. Então, tratar da sucessão, né, de forma séria, de forma organizada, de forma técnica, é muito importante para a vida das empresas. Poucas empresas conseguem chegar à segunda geração. Posso dizer que pouquíssimas chegam à terceira e quando chegam, são empresas que têm força para contribuir com a nossa economia. Vou te dar um exemplo. Hoje, o agronegócio, né, falando um pouco de economia e oportunidades, o agronegócio precisa, né, da continuidade e a força que tem, que representa no Brasil todo, precisa ter uma continuidade, precisa ter uma sucessão. Então, não são poucas as famílias hoje que precisam, né, enxergar a sucessão como uma necessidade da manutenção da sua sustentabilidade, seja ela econômica, seja ela financeira, seja ela patrimonial e até mesmo da gestão desse patrimônio que foi conseguido com muito trabalho pela primeira geração e que depois acaba vendo as gerações futuras, na maioria das vezes, brigar, né, discutir, ter sérios conflitos para dividir patrimônio e sem pensar na sua sustentabilidade, muitas vezes deixando assim, até o patriarca com muito desgosto por conta desses conflitos. Então, são esses assim que eu posso pontuar assim, de mais inusitados que passamos. Legal. Felipe, nosso tempo está se esgotando e na última parte aqui a gente sempre pede o seguinte para os nossos convidados: que enumere aqui 2 ou 3 heróis ou ídolos, né? Pessoas que você possa admirar, que sejam da tua área, que tenham a ver com o tipo de trabalho que você faz, né? Então, 2 ou 3 nomes, assim, rapidamente, para nós podermos fazer o nosso encerramento. Pediria que você trouxesse, então, aí. Quem são os expoentes da tua área, na tua opinião? Na verdade, Daniel, eu não cito nomes jurídicos, tá? Eu gosto muito de alguns trabalhos de profissionais de gestão. Eu vou
citar áreas, eu prefiro citar áreas do que nomes. Eu gosto muito de trabalhar com as áreas de contabilidade e com as áreas de gestão financeira dentro dentro do meu trabalho. Portanto, aqueles que estão nos ouvindo podem eleger os seus melhores gestores, seus melhores ídolos, né, dentro das áreas de gestão financeira, de gestão de contabilidade e jurídica, e seguir as suas lições. Eu tenho certeza que isso vai trazer algum ganho para eles. Legal. Felipe Camilotti, advogado, especialista em sucessão empresarial, te agradeço demais pela tua colaboração, por ceder o teu tempo, trazer o teu conhecimento, a tua experiência. Acho que ficamos devendo falar um pouco sobre bioenergia, mas voltaremos numa próxima oportunidade para tratar desse assunto. Na TV existe vida inteligente, você aí vendo a gente. Felipe, muito obrigado, muito sucesso para vocês aí em Bauru e em todo o Brasil e contem sempre com o Economia de Primeira. Obrigado, Daniel. Um abraço a todos. Uma boa tarde a todos.